Estamos no ar! Você está assistindo a Motorsport TV Brasil e estamos com o Motorsport Business. Você vê Carlos Costa ao meu lado, mas nós temos um grande convidado hoje, mais uma vez Motorsport Business, recebendo alguém relevante que vai dar uma aula para você. Antes mesmo da gente entrar aqui no ar, já tivemos uma pequena amostra, né, Carlão? E nós estamos falando de quem? De Giga Spinelli, que, olha, é até difícil falar como que a gente pode classificá-lo como piloto, empresário, enfim, você mesmo, Giga, por favor, pode me ensinar aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por atender o nosso convite. O Giga Spinelli é o quê, afinal? Bom, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Pois é, o Giga Spinelli, se eu for começar dos anos 90, eu sou formado em design, comunicação visual, né? E aí pulando para hoje, eu estou até vestido aqui de piloto oficial da Mitsubishi, que competiu nesse Rally dos Sertões, mas eu estou numa posição de empresário da Spinelli Racing, que é uma empresa que tem diferentes atividades. Comentei com vocês aqui recentemente, pecuarista, ali da Fazenda Velocitar, onde ficou o autódromo. E ao longo desses anos, né, eu vim aproveitando as oportunidades que a vida me ofereceu, na verdade pouco planejada a minha vida profissional, mas de desenhista industrial eu fui convidado, já corria rally da forma mais profissional possível, patrocinado, eu sou carioca, morava no Rio, e para pular um pouco uma parte, em 97 eu corri com o Mitsubishi pela primeira vez. A Mitsubishi tinha um programa de apoio a quem corresse na época com o Mitsubishi Coach, e eu venci o Campeonato Brasileiro e tinha um apoio de uma concessionária do Rio de Janeiro. Então essa concessionária me conectou com a Mitsubishi Matriz em São Paulo, falou, a gente dá um apoio aqui e o piloto foi campeão, vocês não querem ajudar e tal. Até que em 99 a Mitsubishi me convidou para ser um dos pilotos 100% custeados por ela para estrear no Rally dos Sertões, né? Eu nunca tinha corrido com picape, corria de rally de carro, e aí estreiei em 99 nos Sertões, tive um bom resultado, fui quinto na geral e primeiro dos carros a diesel. E aí, no finalzinho de 99, início de 2000, a Mitsubishi resolveu criar uma equipe oficial de rally. E aí me convidou para ser um dos dois pilotos, o outro era o Ulisses Bertoldo, um gaúcho, também na época já um excelente piloto. E logo um ano depois, a Mitsubishi me convidou para cuidar da equipe, para trabalhar ali na gestão da equipe. E aí foi quando eu dei uma mudada radical na minha vida. Foi tudo muito rápido, hein? Tudo muito rápido. E a proposta foi mais ou menos assim, um telefonema, o salário é esse, era 3 vezes o que eu ganhava no que eu fazia. Você fica com um carro da equipe, uma L200 e um apartamento em São Paulo. Fora o choque de mudar do Rio para São Paulo, que não estava nos planos, o resto eu falei, bom, vou virar piloto oficial da montadora, que na época já tinha um prestígio enorme no rally brasileira, com um salário melhor do que o meu, com um carro, não demorou 10 minutos para decidir, foi no mesmo telefonema, e aí eu me mudei para São Paulo, e aí fiquei como executivo da empresa de 2000 até 2016, chegando ao cargo de diretor em 2010, quando a Mitsubishi resolveu criar um departamento específico para o tema Motorsport, né, principalmente engenharia e desenvolvimento dos carros de rally e gestão dos carros e da equipe oficial que se mantinha, e eu como piloto, sempre dividindo essas funções, e eram 80 funcionários na época dedicados ao assunto carro de corrida da Mitsubishi. Foi quando a gente também criou a Copa Lancer, que foi um campeonato de asfalto que existiu por 3 anos, começou lá no Velocitar, e aí tudo foi para Mogi Guaçu. Tudo era em São Paulo, no próprio escritório da Mitsubishi, tinha uma garagem, vamos dizer assim, que era a equipe oficial, e aí mudou para Mogi Guaçu, em um prédio realmente no Distrito Industrial, era uma linha de manutenção que a gente chamava, foi feita toda uma obra na lógica ali de manter 70 carros de corrida de categorias diferentes, então tinha onde parava
as cegonhas com os carros, ia para triagem, lavagem. Aí... Isso na cidade, não É no Distrito Industrial, ainda não no Velocitar. Enfim, ali ficou por alguns anos, até que a Mitsubishi descontinuou esse programa em 2016. E aí eu saí da empresa e aí eu montei a minha própria empresa, a Spinelli Racing, que inicialmente atendia algumas demandas da Mitsubishi desse departamento que foi descontinuado. Então, na época, a Mitsubishi queria desenvolver uma Triton diesel para Rally e nos contratou para fazer isso e para ser um consultor do campeonato da Mitsubishi Cup, que já existia há muitos anos. Como eu tinha passado por diversas funções lá dentro, né, inclusive gestor de equipe, piloto do campeonato, sempre muito próximo à organização. Do parafuso à gestão, parafuso à gestão. Incríveis. E marketing, a parte de engenharia de construção, desenvolvimento dos carros também. Então, eles tinham mudado também o corpo técnico ali que organizava o evento. Aí pediram, você não fica como consultor? Aí eu e o meu sócio, na época, que foi um estagiário de engenharia da Mitsubishi também e se tornou um gerente de engenharia de competição, trabalhou na fábrica e tudo mais. Então a gente ficou por 2 anos como consultor. E aí em 2018 a gente migrou a empresa para dentro do autódromo, a minha empresa, assumiu a gestão do autódromo e passou no ano seguinte a ser o organizador do campeonato como um todo, tanto da parte técnica em todos os aspectos, regulamento, planilha, roteiro, enfim, vistoria técnica dos carros, etc., assessoria para as equipes, como também a parte promocional do campeonato, né? A parte de infraestrutura, logística e tudo mais. E mantivemos essa área de engenharia, de transformação de carro de rua para carro de corrida, né? E começamos a fazer também outras transformações de carro para turismo, safari, enfim, adaptações, né? Usando o mesmo conceito de mão de obra, de ferramental e tudo mais. Enfim, com o passar do tempo, agora mais recentemente, a gente acha que enfrentou o maior desafio, o mais ousado desafio nessa parte de desenvolvimento de carro de rally, que foi desenvolver aqui no Brasil, né, o projeto e a construção da Fórmula 1 do Rally, que é a categoria T1+, que hoje se chama Ultimate, da FIA, e a Mitsubishi, quando voltou com a equipe oficial ano passado, desde 2016 tinha descontinuado, nos convidou a Spinelli para ser o corpo técnico da equipe, eu como piloto, só que a gente andou com um carro defasado, um carro de 2019. E aí a gente já foi para o setor e falou, não, precisamos de um carro novo. E entre vários estudos e discussões e orçamentos, a gente acabou por decidir em fazer no Brasil esse carro num prazo de 1 ano para estrear nos Sertões desse ano. Então, assim, foi um projeto que nos enche de orgulho, mas tirou várias noites de sono, vários cabelos brancos, assim, super ousado, e que deu muito certo, assim, a estreia para o que a gente tinha de tempo disponível, principalmente para testar antes o carro, que quase não houve teste. Então, assim, esse foi um momento muito importante assim, para a nossa empresa, principalmente nessa parte de desenvolvimento de carro de corrida. E eu, como piloto nessa história toda, sendo mais objetivo na pergunta, sempre que tem a oportunidade, que é raro hoje em dia, de pilotar qualquer carro de corrida, seja para testar um que precise no autódromo, os carros do museu que a gente mantém lá também, então tem um Ford GT, tem... Uau. Enfim, tem umas naves mais antigas, mas continuam sendo incríveis. Eu adoro, principalmente uma competição, uma corrida que está no meu DNA. Mas o foco como empresário, como, enfim, todo esse outro lado, hoje demanda muito mais, né, do que como piloto. Mas como o Rally ainda, Carlos Sainz ganhou o último Dakar com 61 anos, eu estou com 51, então acho que dá para aguentar uns anos pela frente ainda, né? Queria pegar alguns pontos, né? Isso lá no início da sua carreira, a Mitsubishi já de alguma forma, maior ou menor grau, dando algum incentivo para os pilotos, né? Como que surgiu esse interesse seu pelo rally, enfim, pela competição? E na época que você recebeu a ligação, você já vivia exclusivamente de piloto, da pilotagem, Giger?
Então, muitas vezes eu ouço essa pergunta, mas você não começou no kart, que é o caminho tradicional, principalmente no Brasil. Eu da minha geração que vi, né, não vi o Emerson, mas vi Piquet, depois Senna e tal. Eu tinha na família o irmão da minha mãe, meu tio, padrinho, que corria rally na década de 70 e 80, correu profissionalmente como navegador da Fiat, equipe Touring na época e tal, uma época importante do rally brasileiro, rally de carro, né, que eu estou falando de velocidade, mas de carro. Tinha equipe oficial Volkswagen, Fiat, Chevrolet. Então ele correu durante justamente a minha primeira infância ali, né, nasci em 72, então eu acompanhava aquilo. Paralelamente eu aprendi primeiro a andar de bicicleta. Essa família tinha um sítio em Friburgo, que era a cidade serrana do Rio, só estrada de terra. E depois a gente teve uma casa na região dos Lagos, no Rio também, um condomínio só de estrada de terra. Então eu comecei a andar de bicicleta na estrada de terra. E sempre gostei de esporte e de competição. E de velocidade. Então a bicicleta era na terra, fui fazer bicicross. Aí depois comecei a andar de moto, motocross. Aprendi a dirigir muito cedo na estrada de terra e via meu tio com a história do rally. Depois o meu avô, pai do meu tio, pai da minha mãe, começou, quando descobriu que o filho corria rally meio que escondido, começou a correr também. Então eu vivi ali inicialmente na minha vida no mundo do rally. E sempre louco para fazer. Aí, assim que eu fiz 18 anos, foi 3 dias depois, eu já tinha carteira de motorista organizada, carteira de piloto, eu corri o meu primeiro rally com o Scott R3 que eu tinha ganhado do meu pai. Na verdade, eu ganhei um Puma conversível. Puma? Aí eu falei, pô, pai, era o sonho dele, mas eu queria o carro com teto. E ele falou, mas, pô, filho, carro... Eu falei, isso com 15 anos, né? Histórias que do passado, hoje em dia... a gente não pode nem repetir muito. Mas aí eu troquei por esse Escort já com uma intenção ali que ele não sabia. E aí eu corri esse rally que era, o Campeonato Carioca era sábado um rally de regularidade e domingo um rally de velocidade que foi uma subida de montanha. E aí me apaixonei de vez. Só que ele falava, você quer jogar bola, eu te dou a melhor bermuda, a melhor chuteira, mas esse negócio de automobilismo não cabe no meu bolso, pode esquecer. E era o meu carro de rua, do dia a dia, que eu usava para correr, assim, esporadicamente. Vendi esse carro e comprei um carro que era da equipe oficial Volkswagen de 85, que estava parado num sítio esquecido lá do ex-piloto, que deram para ele o carro, que aí era um super carro, só que 5 anos mais antigo. Aí eu passei a ter um carro de rally que eu usava na rua. Inverteu, não era o de rua que eu usava para rally. Teve que adaptar para usar na rua? Não. O de rua eu botei um Santo Antônio, uns bancos de corrida e era quase um carro de rua. O de corrida era de corrida, não tinha forração, não tinha nada, era gaiola, 2 bancos de corrida, 2 cintos. Mas naqueles tempos, viajava com pessoas lá atrás, na gaiola, com colchonete, enfim. Saía para a escola e faculdade depois. E aí, falei, cara, não dá. Realmente, começando a trabalhar como freelancer de programação visual, início de internet, fazia homepage, fazia logomarca, fazia algumas coisas esporádicas. E todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava num rally e ficava 2 meses para pagar a conta do rally. Aí falei, não, chega, esquece, vendi o carro de rally e comprei o de rua. E em 96 a Mitsubishi criou esse programa para vender os coaches para rally. E uma pessoa comprou no Rio e me pediram pelo Rally Clube do Rio, pediram para assessorar essa pessoa. Aí conheci a pessoa, super querido, ficamos amigo rápido, dei aula para ele, e tudo meio na paixão. Ele correu o primeiro rally e escapou da estrada, ficou pendurado num barranco e falou, cara, o carro é teu, você me paga como puder, quando puder, mas esse negócio não é para mim, tô morrendo de medo e tal. E aí eu quase que não ganhei, porque eu paguei aos poucos, mas eu voltei meio pro rally forçado. E aí falei, e agora? Aí corri esse campeonato de 97, aí começa a história de contato com a Mitsubishi, mas eu não vivia de rally. Eu tinha um recém-aberto escritório de design, que ia bem, né? Trabalhava o dia a dia ali, e o rally era o meu hobby, só que eu tentava, quer dizer, eu precisava fazer profissionalmente, com patrocínio, tentando divulgar, etc., porque não tinha um recurso próprio, né? Então, por isso é que
meio que uma veia empreendedora também, né? Porque você tinha que fazer as contas. Botava 7 pessoas num quarto de hotel, minha mãe ajudava, namorada, amigo, desmontava carro de amigo para levar peça reserva, era uma loucura, mas assim, de uma forma organizada e o mais profissional possível. E como eu ganhei o campeonato, e em segundo ficou o piloto que era patrocinado pela Mitsubishi São Paulo, aí esse concessionário do Rio, como um bom carioca, falador, não sei o que, vocês ajudam um cara aí, mas o meu aqui, que eu dou 2 parafusos para ele que ganha, me ajuda aqui a ajudar ele e tal, e aí foi surgindo esse espaço dentro da Mitsubishi, né? Aí que eu fui conhecendo a história da Mitsubishi no Rally, as pessoas, o Eduardo Souza Ramos, começou tudo a partir daí, né? Muito interessante e é impressionante como a sua vida, mesmo em alguns momentos que pareciam que você ia se desvincular da Mitsubishi, ela continua. Mas eu vou pegar aqui uma nuance que eu acho interessante. Assim, o Brasil ele tem uma tradição hoje, Carlos Costa me corrija, por favor, que ele entende mais de rally com certeza do que eu. O Brasil tem uma relevância hoje no rally, no mundo do rally, como o próprio Lucas Moraes hoje ganhando, e outros pilotos como você. Mas qual a importância de um campeonato como a MIT Cup, né, para o fomento, para não deixar a coisa acabar, para a chama sempre estar ali, para justamente, além de tudo, ser também uma fornecedora de mão de obra ali, que vai manter essa chama do rally no Brasil acesa? Eu acho que o rally no Brasil, principalmente hoje se chama Rally Ride, era o Rally Cross Country, né? Que nasceu meio nessa época e final da década de 90, tem 2 pilares principais que eu traduzo para nome de 2 pessoas, né? Tem a Mitsubishi, que eu traduzo Eduardo de Souza Ramos, e tem o Rally dos Sertões, que é o Marco Hermílio de Moraes, né? Foram os 2 pilares que enfim, trouxeram o rally desde o nascimento até hoje, né? Recentemente até eu vi um podcast que estava o Lucas e o Marcos juntos, e o Marcos no fim fala da importância da Mitsubishi e do Eduardo para a história dos Sertões e para a história do rally. Então, por que é isso, né? Claro que tiveram outros players aí, outras até montadoras que entraram e saíram, empresas variadas aí que se envolveram em diversas frentes, imprensa tem diversas contribuições relevantes, mas esses 2, porque o Marcos foram, sei lá, acho que em torno de 30 anos à frente dos Sertões, e é uma prova realmente comparada às melhores do mundo e que permanece todos esses anos consecutivamente, e a Mitsubishi Cup, que hoje tem 25 anos, o Motorsport, que é o embrião da Mitsubishi Cup, que é um rally de regularidade 30, né? E a Mitsubishi não só organiza esses eventos há tantos anos, mas desenvolve, fabrica na própria fábrica em Catalão e vende carros de rally, na sua maioria, alguns de pista, que somam mais de 600 unidades ao longo desses anos todos. Então, certamente, o Brasil, pensando na história, se não houvesse outro que surgisse aí nesse meio do caminho, sem esses 2 pilares, talvez não tivesse a permanência do rally por tantos anos. E claro que tem um ecossistema por trás disso, tem, né, equipes que vivem de rally, mecânicos, enfim, eu sempre gosto de, e eu fui aprendendo, claro, ao longo dos anos e das funções, mas uma virada de chave muito importante na minha vida foi quando eu passei a ser o organizador total da Mitsubishi Cup. Ali, primeiro, eu entendi muita coisa que eu, como piloto, não entendia quando acontecia nos eventos. E depois eu entendi a complexidade e a quantidade de pessoas, né, remuneradas, e na Mitsubishi Cup 100% dos profissionais são remunerados, desde a faxineira ao motorista, que vivem daquilo, famílias que são sustentadas pelo rally. Claro que quando a gente compara com automobilismo de pista, com a Stock Car, com diversas outras categorias que a gente tem aqui no Brasil, o rally ainda está numa escala bem menor, mas tem realmente muitos profissionais 100% dedicados ao rally, né? Então, eu acho que esses 2 pilares foram e são fundamentais até hoje, né? Impacta a cadeia como um todo, né? Não é só o piloto, a equipe, enfim, o mecânico, mas também a galera que trabalha no evento.
E aí você citou a Stock Car, lembrei imediatamente do Velocitar, que nasceu muito antes das etapas de Stock Car por lá. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre como que se deu aquele empreendimento todo, Giga. Ele se mistura com essa história que eu contei, porque a Fazenda, quando o início da equipe oficial, a gente testou o carro que tinha e tal, e testava em dois lugares. Era uma pista de teste de terra da Pirelli em Valinhos e uma pista de autocross em Piracicaba do Dito Janete, que é o SCPA. E ambas eram pistas, circuitos de piso muito bom. E aí, nesse início da década de 2000, quando a Mitsubishi Brasil resolveu desenvolver um carro tubular, um protótipo, a gente entendeu que precisava encontrar condições de teste o mais semelhante possível a um rally como Sertões. O que é um desafio no rally, testar, né? Porque o que você encontra em 3.000 quilômetros Brasil afora no Sertões, você não consegue simular numa área de 100 quilômetros, etc. Então, aí a gente começou a procurar um local novo, inicialmente, como a equipe era em São Paulo, num raio de 100 quilômetros de São Paulo, com a intenção de arrendar um espaço, um canavial, alguma coisa, para a gente criar condições de testes mais severos para esses carros que estavam sendo desenvolvidos. E nessa procura, acabou-se optando por comprar esse espaço em Mogi Guaçu. Era uma fazenda de 100 alqueires paulistas, quase que o dobro da distância que a gente queria, mas a gente entendeu que eram condições ideais para o teste, pelo relevo, pela topografia, pelas estradas já existentes na fazenda, e financeiramente era uma melhor opção do que arrendar. E aí a equipe saía de São Paulo e ia para Mogi Guaçu frequentemente testar esses novos carros. Isso se deu de 2001, 2002, durante muitos anos. Na época, a partir de 2003, eu tive como companheiro de equipe por 5 anos o Ingo Hoffmann, ele dividia Stock Car com o Rally, que foi uma experiência incrível para mim, né? E ele também, como piloto, diz que o Rally foi a melhor experiência, inclusive, do que a Fórmula 1 em termos de pilotar um carro de corrida. Então a gente ia muito para Mogi Guaçu testar. E o Eduardo, nessa época, também corria a Mitsubishi Cup e correu umas provas do Brasileiro. E ele também ia testar. E ficou claro imediatamente a importância dessa fazenda para esse processo todo. E aí foi indo, né? Testar, melhor aqui, criou uma variante ali, um salto não sei aonde. E aí a própria Mitsubishi também começou a fazer testes nos carros que iriam ser lançados de rua, da parte de durabilidade de terra lá dentro. Uma fazenda privada, não tem imprensa que entra, não vai vazar, só que aí precisava fazer a parte de asfalto que era fora. Então será que a gente asfalta um pedaço aqui dentro para fazer 100% dos testes dos carros de ruas da Mitsubishi? E o Alcides Diniz, que era muito amigo do Eduardo, que tinha um circuito, não chegava a ser um autódromo, mas um circuito lindo, dentro da sua própria fazenda, e o Eduardo frequentava, acabaram estimulando vamos fazer então uma parte de asfalto, mas vamos fazer um asfalto decente, não vamos fazer uma estrada, vamos fazer uma pista. E aí ele, amigo do Tamas Rorrone também, que era o promotor da Fórmula 1, o Tamas falou: Eduardo, faz um negócio seguindo as regras FIA. Seja o tamanho que for, seja para você andar... Vai crescer. Vai crescendo. É impressionante. E até o momento jamais se pensava em competição. Então, mesmo o Velocitar hoje, como está hoje, se você olha, a gente foi adaptando ele para receber uma estocada da vida que chegou a botar 6.000 pessoas lá dentro. Não tem um planejamento para isso, estacionamento, acesso VIP, acesso de serviço, é tudo pela mesma via. Enfim, então aí ele fez inicialmente um circuito de 1 quilômetro e pouco, aquela parte de cima do autódromo, que hoje a gente chama de reta oposta. Começou a andar com os carros de corrida, ele também corria, ele corria principalmente, inclusive, automobilismo de asfalto. E aí o Jaque também, que sempre exige, já que fez essa parte, 1 quilômetro e pouco, vamos fazer uma parte... Aí fez o complemento, aquela parte embaixo,
Saindo do saca-rolha ali. Isso, saca-rolha, passava direto, já ia para a curva da Mata e ia para a curva do museu. Aí fez aquela curva hoje da Vitória, a reta, né, da largada, tal, aquela parte de baixo. E 3 box inicialmente, 3 espaços, nem eram fechados, nem nada, com uma laje em cima. E aí foi indo. Então, até que o Denner convenceu o Eduardo de fazer uma etapa da Porsche lá, em 2012, que é quando a gente oficialmente considera a inauguração do autódromo, né, que foi quando teve a primeira corrida. E aí foi indo aos poucos, tudo muito aos poucos. Primeiro a Mitsubishi fazia eventos lá, a gente criou a escola de pilotagem com o Ingo, tinha o Lancer Experience, porque a Mitsubishi estava vendendo o Lancer Evolution no Brasil, então era uma forma de promover o carro, demonstrar o carro, outros eventos para concessionário, para, enfim, apresentar novos carros. Depois abriu para outras montadoras, para outros eventos. Então foi tudo meio que também não planejado, acontecendo aos poucos. E quando eu fui para lá em 2018, né, que eu sempre digo, eu peguei o autódromo, às vezes as pessoas elogiam, não, porque o autódromo, demais, parabéns pelo seu trabalho e tal. A gente já pegou o autódromo já com reconhecimento e com um funcionamento muito bom, mas o meu desafio era o que a gente pode fazer a mais, né? A Stock Car tinha recém ido para lá, 2017, que teve bastante influência minha, eu fiz essa... E o Eduardo tinha muito medo, falava, pô, mas não cabe. Aí eu falei, isso é problema de quem vai organizar, que não somos nós. O que a gente tem é esse espaço aqui, então os caras vão criar uma alternativa e tal. Putz, mas será que os pilotos vão gostar? É um circuito que a gente fez mais para gentleman driver, para não ter muito risco, bem trabalhoso, muito sinuoso. Falei, não sei, mas é um autódromo, cada um tem sua característica, acho que vão e tal. Isso é problema do Carlos Coll. Exato, na época o Carlos Coll aí mudou para o Maurício Slaviero, aí todo o trabalho de levar a Stock Car para lá foi com o Maurício. E aí, no que fechou de levar, ele saiu e entrou o Matias, né? Rodrigo Matias, que foi um pouco tempo, e aí depois saiu o Matias. Mas assim, a primeira corrida foi o Rodrigo Matias, que também não era do ramo, né? Foi meio novo para ele, mas foi incrível, assim, essa execução, assim, a gente ficou super feliz, ele que era responsável e tal, e o Eduardo e tudo mais. E enfim, então... Aí quando eu entrei, eu falei, pô, o que a gente faz de diferente? Eu falei, cara, a gente tem que abrir o autódromo para mais gente, quebrar esse estigma que o automobilismo é só para os caras fora do planeta, entendeu? Não, todo mundo pode ter a experiência de pilotar um carro de corrida. Aí a gente criou uma frota, na verdade não criou, a gente absorveu parte dos carros quando a Mitsubishi descontinuou o campeonato, a escola, etc., para rally, para o asfalto, e falei, vamos abrir eventos de experiência, vamos levar o corporativo para lá para fazer eventos de empresas fora do segmento, mas para viver a experiência do carro de corrida, conectar com a vida empresarial, mostrar que tem a ver, né, que os desafios de um piloto são semelhantes a de um executivo. E aí foi mais e fazer uso da fazenda como um todo, sair do autódromo. Então os eventos também transcenderem o motorsport. Então esse foi o meu primeiro objetivo lá quando assumi em 2018, que funcionou, teve a pandemia no meio para complicar um pouco, mas que hoje a gente tem bike park lá no Velocitar, eventos que já fizeram diversas experiências fora do on e off-road motorsport. O calendário também sempre bem preenchido. O calendário, uma loucura, a gente já tem 2 meses que não tem fim de semana nenhum até o fim do ano, mesmo durante a semana. E aí foram aparecendo criações também de vários clientes que foram fantásticos e fundamentais, né? Uma clínica de pilotagem da Two Drive que nasceu na pandemia, como tinha um número reduzido de pessoas que podiam frequentar os ambientes públicos, eles criaram um evento para poucos clientes. Então acho que eram 10 carros no máximo, ou 5 carros no início, depois virou 10. E é um negócio que tem uma demanda enorme até hoje, que é o pessoal que não quer ir para os track days, quer fazer um negócio exclusivo, grupos pequenos, e outros eventos tantos que foram criados também no decorrer desses anos, né? E você falou do Velocitar, citou muito a questão da Stock Car, e a Mitsubishi volta em 2025 para a Stock Car com um carro novo, com um conceito completamente diferente,
qual é a sua participação nesse projeto e o que vocês esperam conseguir a partir do ano que vem? Deixa eu só ser justo, porque realmente eu citei muito a Stock Car, mas sim, a Porsche, desde 2012, corre todos os anos lá, 1 ou 2 etapas da Endurance e da Sprint. E o Denner citou nominalmente, que foi o cara que... O Denner foi quem abriu as portas do Velocitar, né? Ele foi o cara que convenceu o Eduardo que o autódromo poderia ser um autódromo de corrida. O campeonato de Endurance, Império Endurance também, Campeonato Paulista, todas as fórmulas brasileiras, 4, Delta, Inter, enfim. Então a gente tem agora NASCAR Brasil, né? Antes GT Sprint Race. GT Sprint Race. Então, assim, as Classics, todas as categorias de automobilismo brasileiro estão lá desde sempre e normalmente não, todas quando começaram nunca mais deixaram de ir. Então, assim, e graças a essas categorias, sem dúvida nenhuma, muitas empresas fazem eventos lá, porque criam um prestígio para o autódromo, os pilotos principais do Brasil correm lá. Então, assim, a gente vê com muita importância a presença do automobilismo, não só pela nossa paixão em ser um autódromo, e falar, cara, tem que ter corrida, né? Mas também como relevância do autódromo, de elogiarem nas transmissões, de, né, falarem da beleza do lugar, mas também da segurança, do traçado, da qualidade do asfalto. Então, todos eles são muito importantes, né? Assim como todos os clientes, todas as montadoras que fazem eventos. A Porsche fez durante uns 5 anos um evento de 20 dias, que é um evento mundial. Ficava 20 dias com o autódromo, com diversos dias diferentes, com públicos diferentes. Então, assim, são todos... O Velocitar foi feito por todos esses, né? Mas a sua pergunta foi... Stock Car, agora a Mitsubishi sobre a Mitsubishi. Na verdade, assim, eu ouvi o Giulianelli, né? Ele trabalhou muitos anos na Mitsubishi. Eu trabalhei junto com ele muitos anos. Dividíamos lá a cadeira de diretores diferentes, mas que se uniam, ele marketing e eu competição. Participamos de muitos projetos juntos de motorsport na Mitsubishi, a própria Lancer Cup, a equipe oficial nossa quando foi para o Dakar. Enfim, ele teve uma relevância muito grande. E no caso da Stock, quando a Mitsubishi estava na Stock, você já estava na Mitsubishi? Já. E o Giulianelli era dono de uma equipe, até curiosamente, coincidentemente, que foi Mitsubishi, né? A equipe que corria o Christian, na época o Tarso, acho, o Tarso Marques, o Christian e o Maluí depois, não sei. E recentemente, né, quando a Mitsubishi, o Mauro, que esteve aqui, assumiu a HPE no início do ano passado, ele fez questão de entender toda essa história de forma mais profunda da Mitsubishi com os assuntos de eventos e motorsport. Palavras dele, que ele sempre admirou muito isso das outras empresas que ele trabalhou. Então, quando ele esteve lá, ele quis entender tudo como funcionava e o porquê tinha descontinuado algumas coisas ou não. E aí a Stock Car foi uma das que ele falou, como a Stock Car estava procurando outra montadora, já tem essa conexão do Giulianelli, né, desde sempre, que continuou tendo com a gente, com a Mitsubishi. Ele quis ouvir a ideia de uma montadora nova na Stock Car e achou que, pelo fato de estar indo para os SUVs, que tinha muito a ver com a Mitsubishi de novo, porque na outra época foi o Lancer Evolution. E um dos motivos que descontinuou é porque a Mitsubishi parou de comercializar o Lancer no Brasil, então não fazia mais sentido a bolha do Lancer lá. Agora, com Eclipse Cross, fez sentido de novo. Então, acho que é um evento de extrema relevância de imagem, de profissionalismo, enfim, que vai, né, mostrar mais uma vez a Mitsubishi numa competição. E para Stock Car, a marca Mitsubishi, que tem toda essa história no Brasil e no mundo, eu acho que também engrandece aí mais ainda, né, além das duas, da GM e da Toyota, que são também outras empresas. Bom, a GM na Stock Car desde sempre, e a Toyota hoje no Motorsport tem uma relevância gigante, né? Você tinha mais alguma? Não, tem uma final. Pode ir. Eu queria voltar a Spinelli Racing, né? Por conta do projeto até.
do T1+, e os outros empreendimentos aí, como é que tá a situação da Spinelli Racing hoje, Giga? Olha, a Spinelli Racing, eu divido ela de forma macro em dois grandes departamentos. Organização de eventos, então a gente tem o pessoal de produção, o pessoal que organiza a Mitsubishi Cup, eventos corporativos no autódromo, que a gente sempre oferece para os clientes a possibilidade deles simplesmente locarem o espaço, né, e fazerem o seu próprio evento, como a gente ou fazer 100% do evento ou parcialmente. Às vezes só a parte dos carros de corrida com a equipe de mecânicos, ou às vezes a parte do carro de corrida com uma parte de cenografia, enfim. Então a gente tem essa parte de eventos, né, liderada pela Mari Liceia, que vai super bem e tanto no autódromo quanto na Mitsubishi Cup é bem consolidada. E a parte técnica de engenharia e de oficina, que aí tem, de novo, uma subdivisão entre uma parte industrial, de projeto, construção e, enfim, realmente industrial, e uma outra mais de manutenção, onde a gente mantém todos os carros do museu, os nossos carros da frota, né, tanto de asfalto quanto de terra. Essa equipe vai nas Mitsubishi Cups também atender os clientes convidados Mitsubishi que vão fazer experiência como piloto, então esses carros são mantidos por nós. Nos eventos também no autódromo, ela também atende os clientes ou de eventos de terceiros ou nossos, e outros serviços específicos, por exemplo, revisão de amortecedor de rally, a gente faz, revisão de câmbio. Normalmente são serviços que nem todas as equipes fazem, então elas recorrem a terceiros. E quando eu fundei a Spinelli, eu escolhi desse time grande que tinha na Mitsubishi pessoas, sim, principais nas diferentes áreas. Então a gente tem técnicos muito especializados de motor, de câmbio, de diferencial, de suspensão, até de desenvolvimento de projeto. Daí o know-how, né? Daí esse tipo de coisa você não faz do dia para noite. Não, exatamente. Eu mantive uma velha guarda ali, né, que tinha muita experiência, que foi o ponto-chave da gente decidir de fazer esse carro no Brasil. A gente fez, no passado, ainda na Mitsubishi, um carro desenvolvido com uma equipe francesa, que o sócio da equipe era o diretor técnico da Mitsubishi Japão, da equipe oficial Japão. Fizemos com os sul-africanos os últimos carros, conhecíamos muito bem os alemães, então a gente estudou todas as opções. Mas num determinado momento eu falei, cara, a gente tem que deixar dessa mania de se subestimar aqui no Brasil. A gente tem técnicos incríveis, né, com experiência hoje, né, ao longo desses anos de erros e acertos, tem o conhecimento do resto do mundo também, de coisas que a gente viveu próximas, intercâmbio. Então vamos fazer um negócio que a gente é capaz aqui no Brasil. E eu brinco que tenho vários europeus, por exemplo, que falam assim, cara, vocês brasileiros, engenheiro brasileiro precisa ser estudado pela NASA, porque vocês fazem coisas, eles normalmente lá são muito setorizados, né? E aqui, mesmo o engenheiro principal do projeto, Giovanni Godoy, que estava lá no computador, bolando a geometria de suspensão, no fim do processo você via ele lá soldando, cortando tubo, né? O André, que é o André Bresser, que é o nosso gerente de engenharia lá, a mesma coisa. Estava estudando orçamento, né, gerenciando todo esse projeto, no fim estava lá debaixo do carro, apertando parafuso. Então a gente é muito multiuso aqui no Brasil, né? Acho que pelas nossas características culturais. E o resultado, eu te confesso que foi muito surpreendente. Eu não, nem nas previsões mais otimistas, eu achei que a gente conseguiria construir um projeto tão bem feito, um carro tão bem construído. E quando eu sentei no carro como piloto, que aí era o dia D, eu falei, agora é a hora que a gente pode olhar e falar... O piloto que tem conhecimento de causa para analisar o projeto. Eu andei tantos carros, tantos anos, e projetos que não deram certo. E normalmente um piloto, quando tem uma boa experiência, ele dá as primeiras 2 voltas com o carro, ele já sabe se nasceu doente ou nasceu saudável. E se nasceu doente, às vezes tem que fazer outro projeto do zero, né? Quantas equipes se perdem em Fórmula 1? Sim.
com todo o dinheiro, toda aquela estrutura, e a gente trabalhou com 30 pessoas, assim, em média, no processo inteiro. E um projeto que normalmente é feito em 2 anos com 100, 200 pessoas. Então a gente fez um negócio meio milagroso mesmo. E o resultado, quando eu sentei no carro, falei, cara, o carro é fantástico. Não testamos praticamente, fomos para os sertões, assim, morrendo de medo. Falamos, cara, pode ser um... Mas abrimos o jogo, assim, falamos, olha, é isso, fizemos um projeto num tempo curto, seja o que for, vamos testar no rally. E foi muito melhor do que a gente esperava, em termos de durabilidade, né, de performance, que foi numa evolução incrível. A gente fez 12º no prólogo, no fim do rally estava fazendo 4º na geral, tomamos 18 minutos no primeiro dia, numa especial de em torno de 250 km para o Lucas. No 6º dia estávamos tomando 2 minutos e meio. Então já Não é nada. trocamos em 7 dias 5 sets de mola. Mudávamos o carro do dia para a noite, assim, testando mesmo, sem muito medo de errar, porque às vezes acontece. Então, assim, o resultado a gente ficou muito feliz. Agora tem um longo trabalho pela frente para Eu ia tornar o carro... perguntar disso, daqui para frente. acho que para tornar o carro realmente competitivo a nível mundial, Dakar, contra qualquer outro, que é o objetivo. A gente já tinha um mega dever de casa antes de ir para o Rally, saiu com mais 10 pastas, mas a gente sabe que é normal, o desenvolvimento de carro de corrida é para sempre, e estamos discutindo o programa do carro, mas assim, a gente está feliz que nasceu um carro bom. Então, assim, por mais que tenha bastante trabalho, o chefe da Toyota, no final do rally, estava parado no nosso carro, do lado deles, ele veio humildemente, gentilmente me cumprimentar, parabenizar, que o Rally Mundial precisa dessas iniciativas, que era bom ver um carro da Mitsubishi de novo no grid. E ele falou, e fica tranquilo, porque esse carro aqui que ganhou tem 13 anos de desenvolvimento. O teu nasceu agora, então assim, tá bom demais, assim, porque a gente, né, competitivo e toda a equipe quer ver resultado. Agora que já nasceu, essa página já tá virada, agora queremos... Mas realmente tem que ter paciência, porque tem um dia a dia pela frente que é normal, né? Maravilha. Olha, o papo tá muito legal, mas infelizmente o tempo não nos permite continuar. Isso já nos obriga a pedir aqui uma segunda vez, uma terceira, porque tem muita história boa, muita história que mostra o valor do nosso esporte e também de todo a parte externa dele ali que constrói aquilo que a gente normalmente só vê em transmissão, no motorsport.com, como relato e tal. Igor, eu quero agradecer demais o seu tempo aqui. Eu sei que a tua agenda é corridíssima. Eu que agradeço. Mas obrigado pelo tempo com a gente aqui. Obrigadíssimo, que bom bater um papo com apaixonados como nós, né? É isso aí. Você que acompanhou, eu peço mais uma vez para você sempre dar o like nos nossos vídeos, também se inscrever no canal, ativar as notificações, porque se você não ativa as notificações, perde tempo na hora de ver alguma grande novidade e um conteúdo de qualidade como esse bate-papo aqui com o Giga Spinelli. Eu aguardo você na nossa próxima edição do Motorsport Business e assim também em qualquer outra edição de conteúdos da nossa Motorsport TV Brasil. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.